Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Botas. A traição dos esprenos nos deixou nesta situação. Eles entregaram seus fluxos aos filhos dos homens, mas não aqueles que melhor os conheciam, bem na nossa frente. Não é surpresa que tenhamos nos afastado. Para os deuses nossos dias voltado e para nos tornarmos sua argila, eles nos fizeram diferentes. Da Canção dos Segredos dos Ouvintes, 40ª estrofe. Essa informação vai te custar 12 brons, disse Shallan. De rubi, sabe? Vou conferir cada um deles. Tim deu uma gargalhada, jogando a cabeça para trás. Seu cabelo preto como azeite caindo livremente ao redor dos ombros. Ela estava sentada no banco do condutor da carroça, onde Bluti costumava ficar. Você chama isso de sotaque bavo? Inquiriu Tim. Só ouvi bavos falando umas 3 ou 4 vezes. Você parecia que estava com pedras na boca. É assim que eles falam. Nada, é mais como se estivessem com cascalho na boca. Mas eles falam muito devagar, com muita ênfase nos sons. Desse jeito. E eu olhei as pinturas que você me deu, e elas são muito bonitas. Muito bonitas mesmos. Nunca tive um pano tão bom para o meu traseiro. Você está exagerando, protestou Shallan. Mas não pôde deixar de rir. Um pouquinho, respondeu Tim, se inclinando para trás e brandindo seu longo bambu de condução de chulês como uma espada fractal. Não sei por que seria útil saber o sotaque bavo, disse Shallan. Eles não são um povo muito importante. Garota, é por isso que eles são importantes. Eles são importantes porque não são importantes, disse Shallan. Tudo bem, sei que às vezes não sou boa em lógica, mas algo nessa armação parece errado. Tim sorriu. Ela era tão relaxada, tão livre. Não era o que Shallan havia esperado. Depois do primeiro encontro. Mas na ocasião a mulher estava interpretando um papel. Líder da guarda. A mulher com quem Shallan falava agora parecia real. Olha, se você pretende enganar as pessoas, precisa aprender a agir como se fosse inferior a elas tanto quanto como se fosse superior. Você está fazendo toda essa coisa de olhos claros importante direitinho. Imagino que tenha tido bons exemplos. Pode-se dizer que sim, replicou Shallan, pensando em Jasnah. Só que, em várias situações, ser uma olhos claros importante é inútil. Não ser importante é importante. Ser importante é inútil. Entendi. Tim olhou-a de soslaio, mastigando um pouco de carne seca. Sua espada pendia de um gancho na lateral do banco, oscilando ao ritmo da marcha do chulei. Sabe, garota, você é bem abusada quando deixa a máscara cair. Shallan enrubesceu. Eu gosto disso. Prefiro pessoas que conseguem rir da vida. Acho que sei o que você está tentando me ensinar. Está dizendo que uma pessoa com um sotaque bavo, alguém que parece simples e humilde, pode ir a lugares onde uma olhos claros nunca iria. E pode ouvir ou fazer coisas que uma olhos claros nunca poderia. Sotaque é importante. Se acertar as pronúncias, frequentemente não fará diferença se tem pouco dinheiro. Limpe seu nariz no braço e fale como uma bavã. E às vezes as pessoas não reparam nem se você está carregando uma espada. Mas meus olhos são azul claros, disse Shallan. Nunca vou passar por alguém sem berço, não importa o sotaque. Tim procurou algo no bolso da calça. Ela havia pendurado seu casaco em outro gancho e estava vestindo apenas as calças marrom claras, justas, com botas altas. E uma camisa de botão. Quase a camisa de um operário.
embora de tecido melhor. Aqui, disse Tim, jogando algo para ela. Shallan mal conseguiu pegar o objeto. Enrubesceu com sua falta de agilidade, então o segurou contra o sol, um pequeno frasco com um líquido escuro dentro. Um colírio, disse Tim. Ele escurece os olhos por algumas horas. Sério? Não é difícil de achar, se você tiver os contatos certos. É bastante útil. Shallan baixou o frasco, subitamente sentindo um arrepio. Existe. O inverso? Interrompeu Tim. Algo que transforme olhos escuros em olhos claros? Não que eu saiba. A menos que você acredite nas histórias sobre espadas fractais. Faz sentido. Shallan relaxou. Dá para escurecer vidro com tinta. Mas não acho que dê para clareá-lo sem derreter tudo. Enfim. Você vai precisar saber 1 ou 2 bons sotaques de lugares distantes. Bavilandês, algo assim. Eu provavelmente tenho um sotaque rural vedeno, admitiu Shallan. Isso não vai funcionar aqui. Jaqueved é um país sofisticado. E seus sotaques internos são todos muito parecidos para que estrangeiros os diferenciem. Os aletianos não vão identificar seu sotaque rural, como um compatriota vedeno identificaria. Eles só vão identificar o exotismo. Você já esteve em muitos lugares, não é? Perguntou Shallan. Eu vou aonde o vento me levar. É uma boa vida. Contanto que você não seja apegado a objetos. Objetos? Mas você... Perdão. Você é uma ladra. O que é uma forma de conseguir mais objetos? Eu pego o que posso, mas isso só prova como objetos são efêmeros. Você consegue algumas coisas, depois perde. É como o trabalho que fiz no Sul. Minha equipe nunca voltou da missão. Chego a pensar que eles fugiram sem me pagar. Ela deu de ombros. Isso acontece. Não adianta se estressar. Que tipo de trabalho foi esse? Indagou Shallan, piscando para capturar uma lembrança de Tim relaxada. Mexendo com o bambu como se estivesse conduzindo músicos. Sem qualquer preocupação. Eles quase haviam morrido umas 2 semanas atrás. Mas Tim não se deixou abalar. Foi um trabalho grande. Importante. Para o tipo de gente que faz as coisas no mundo mudarem. Ainda não tive notícia do pessoal que nos contratou. Talvez meus homens não tenham fugido, talvez só tenham falhado. Não sei ao certo. Shallan percebeu certa tensão no rosto de Tim naquele instante. Um estreitamento da pele ao redor dos olhos, uma distância no olhar. Estava preocupada com o que os empregadores poderiam fazer com ela. Então a tensão sumiu, apagou-se. Dê uma olhada, disse Tim, indicando a frente com a cabeça. Shallan seguiu o gesto e notou figuras em movimento algumas colinas acima. A paisagem mudou lentamente enquanto eles se aproximavam das planícies. As colinas tornaram-se mais íngremes, mas o ar estava um pouco mais quente, e a vida vegetal era mais abundante. Árvores se aglomeravam em alguns dos vales, por onde as águas fluíam depois das grandes tormentas. As árvores eram atarracadas, diferentes da majestade fluida daquelas que conheceu em Jaqueved, mas mesmo assim era agradável ver algo além de vegetação rasteira. A grama ali era mais cheia. Ela se afastava sagazmente das carroças, afundando em suas docas. Os petrobulbos eram maiores, e casca pétrea surgia em alguns trechos, muitas vezes com esprenos de vida saltitando por perto como minúsculos ciscos verdes. Durante os dias de viagem, eles haviam passado por outras caravanas, com mais frequência agora que estavam mais perto das planícies quebradas. Então Shallan não ficou surpresa em ver alguém à frente. As figuras, contudo, estavam montadas em cavalos. Quem podia bancar animais como aqueles? E por que não tinham uma escolta? Parecia haver apenas 4 homens. A caravana foi parando enquanto Macob gritava uma ordem da primeira carroça. Shallan havia aprendido, por péssima experiência própria, como qualquer encontro naquela região podia ser perigoso.
Tudo era levado a sério pelos mestres da caravana. Ela era a autoridade ali, mas permitia que aqueles com mais experiência ordenassem paradas e escolhessem o caminho. Vamos, disse Tim, parando Shulei com um golpe da vara. Depois saltando da carroça e retirando seu casaco e espada dos ganchos. Shallan desceu apressada, voltando a bancar a Jasnah. Permitia-se ser ela mesma com Tim. Com os outros, precisava ser uma líder. Rígida, séria, mas inspiradora, se possível. Com esse propósito, estava satisfeita com o vestido azul que ganhou de Macob. Com bordados de prata e feito da seda mais fina. Era uma grande melhoria em relação ao seu vestido em farrapos. Elas caminharam juntas, passando por onde Vatá e seus homens marchavam, logo atrás da carroça principal. O líder dos desertores lançou um olhar hostil na direção de Tim. A antipatia dele pela mulher era mais um motivo para respeitá-la, apesar das inclinações criminosas dela. A luminosa da vara e eu vamos cuidar disso. Disse Tim para Macob ao passarem por ele. Luminosa. Disse Macob, se levantando e olhando para Shallan. Mas e se forem bandidos? São só 4, mestre Macob, disse Shallan despreocupadamente. No dia em que não puder lidar com 4 bandidos sozinha, merecerei ser roubada. Elas passaram pela carroça e Tim prendeu seu cinto. Mas e se forem mesmo bandidos? Sussurrou Shallan depois que se afastaram. Você não disse que dava conta de 4? Eu só estava imitando sua atitude. Isso é perigoso, garota. Tim sorriu. Olha, bandidos não se deixariam avistar e certamente não ficariam ali parados desse jeito. O grupo de 4 homens aguardava no alto da colina. Ao se aproximar, Shallan viu que estavam usando uniformes azuis bem cuidados e que pareciam genuínos. No fundo da ravina entre as colinas, Shallan bateu o dedão em um petrobulbo. Ela fez uma careta. Macob lhe deu sapatos de olhos claros que combinavam com o vestido. Eles eram luxuosos e provavelmente custavam uma fortuna. Mas eram pouco mais que sapatilhas. Vamos esperar aqui, disse Shallan. Eles que venham até nós. Gosto dessa ideia, respondeu Tim. De fato, os homens começaram a descer a colina quando notaram que Shallan e Tim estavam esperando por eles. Mais 2 chegaram e seguiram os outros a pé, homens que não estavam usando uniformes, mas roupas de trabalhadores. Cavalariços? Quem você vai ser? Perguntou Tim em voz baixa. Eu mesma? Replicou Shallan. Qual é a graça disso? Como é seu sotaque de Papaguampas? Papaguampas. Eu. Tarde demais, disse Tim enquanto os homens se aproximaram. Shallan achava cavalos intimidantes. Aqueles bichos enormes. E brutos não eram dóceis como chuleis. Cavalos estavam sempre batendo os cascos e bufando. O líder dos cavaleiros refreou seu cavalo com visível irritação. Ele não parecia estar totalmente no controle da fera. Luminosa, disse ele, saudando-a com um meneio de cabeça, quando viu seus olhos. Surpreendentemente, ele eram olhos escuros. Um homem alto com o cabelo preto aletiano, que chegava aos ombros. Ele olhou para Tim, notando a espada e o uniforme de soldado. Mas não deixou transparecer reação alguma. Um homem duro, aquele ali. Sua Alteza, anunciou Tim em voz alta, gesticulando na direção de Shallan. A princesa Ununuquakik na Altuataí. Você está na presença da realeza, olhos escuros. Uma Papaguampas? Disse o homem, se inclinando para baixo e inspecionando o cabelo ruivo de Shallan. Usando um vestido vorim. Rocha teria um ataque se visse isso. Tim olhou para Shallan e levantou uma sobrancelha. Vou estrangular você, mulher, pensou Shallan, então respirou fundo. Isso aqui, disse Shallan, apontando para o vestido. Não é roupa para uma princesa, você acha? Para mim, está bom. Tenha respeito. Felizmente, seu rosto corado era adequado para uma Papaguampas. Eles eram um povo passional.
Tim assentiu, parecendo aprovar. Sinto muito, respondeu o homem, embora não parecesse muito arrependido. Por que um olhos escuros estava cavalgando um animal tão valioso? Um dos companheiros estava inspecionando a caravana através de uma luneta. Ele também era olhos escuros, mas parecia mais à vontade na sua montaria. 7 carroças, Cal, disse o homem. Bem guardadas. O homem, Cal, assentiu. Fui enviado para procurar sinais de bandidos, disse ele a Tim. Tudo correu bem com sua caravana? Nós topamos com alguns bandidos, 3 semanas atrás. Replicou Tim, indicando o caminho atrás com o polegar. O que você tem com isso? Nós representamos o rei. E somos da guarda pessoal de Colin. Ah, raios! Bem, isso ia ser inconveniente. O luminobre Colin está investigando a possibilidade de estender o alcance do controle ao redor das planícies quebradas. Continuou Cal. Se vocês foram realmente atacadas, gostaria de saber os detalhes. Se fomos atacadas? Perguntou Shallan. Você duvida da nossa palavra? Não. Eu estou ofensiva. Declarou Shallan, cruzando os braços. É melhor vocês tomarem cuidado, disse Tim aos homens. Sua Alteza não gosta de ser ofendida. Muito surpreendente, respondeu Cal. Onde o ataque aconteceu? Vocês conseguiram rechaçá-los? Quantos bandidos eram? Tim forneceu os detalhes, o que deu tempo para Shallan pensar. Dalinar Colin era seu futuro sogro, se o casal desabrochasse em um casamento. Com sorte, ela não encontraria aqueles soldados ali novamente. Eu realmente vou estrangulá-la, Tim. O líder deles ouviu atentamente os detalhes do ataque com uma expressão estoica. Não parecia ser um homem muito agradável. Sinto muito pelas suas perdas, disse Cal. Mas vocês estão a apenas 1 dia e meio de distância das planícies quebradas agora. Devem estar em segurança pelo resto do caminho. Estou curiosidade, disse Shallan. Esses animais são cavalos? Mas vocês têm olhos escuros. Colin confia muito em vocês. Eu cumpro meu dever, respondeu Cal, estudando-a. Onde está o resto da sua gente? Essa caravana parece ser totalmente vorim. Além disso, a senhorita parece um pouco miúda para uma papaguampas. Você acabou de insultar o peso da princesa? Perguntou Tim. Horrorizada. Raios! Ela era boa. Chegou a produzir esprenos de raiva com a frase. Bem, a única opção era seguir em frente. Eu estou ofensiva. Berrou Shallan. Você ofendeu Sua Alteza novamente. Muito ofensiva. É melhor pedir desculpas. Sem desculpas. Declarou Shallan. Botas. Cal se inclinou para trás, olhando de uma para a outra, tentando decifrar o que havia sido dito. Botas? Perguntou ele. Sim, confirmou Shallan. Estou gostando suas botas. Você vai pedir desculpas com botas. Você quer minhas botas? Você não ouviu Sua Alteza? Perguntou Tim, de braços cruzados. Os soldados do exército desse tal Dalinar Colin são tão desrespeitosos assim? Eu não sou desrespeitoso. Mas não vou dar a ela minhas botas. Você insulta. Declarou Shallan, dando um passo à frente. Apontando para ele. Pai das tempestades, aqueles cavalos eram enormes. Vou dizer a todos que quiserem ouvir. Quando chegar, vou dizer. Colin é ladrão de botas e virtude de mulheres. Cal gaguejou. Virtude. Sim, disse Shallan, então deu uma olhada para Tim. Virtude? Não, palavra errada. Vestude. Não. Vestuário. Vestuário. Roubo o vestuário das mulheres. Essa era a palavra que eu queria.
O soldado olhou para seus companheiros, parecendo confuso. Droga, pensou Shallan. Bons trocadilhos são desperdiçados em homens com vocabulário pobre. Não tem importância, disse Shallan, erguendo a mão. Todos vão saber que você abusou em mim. Você me desnudou. Aqui no deserto. Me despiu. É um insulto à minha casa e ao meu clã. Todos vão saber que Colin. Ah, pare, disse Cal, se abaixando e puxando desajeitadamente sua bota, do alto do cavalo. Sua meia tinha um buraco no calcanhar. Mulher tormentosa, sussurrou ele, e jogou a primeira bota para ela. Depois removeu a segunda. Sua desculpa foi aceita, disse Tim, pegando as botas. Pela danação, espero que sim. Vou repassar a sua história. Talvez possamos patrulhar aquele lugar tormentoso. Vamos, homens. Ele se virou e deixou-as sem dizer mais nada. Talvez temendo outra diatribe da Papaguampas. Quando estavam longe demais para ouvir, Shallan olhou para as botas e então começou a rir descontroladamente. Esprenos de alegria surgiram ao redor dela, como folhas azuis que começaram aos seus pés e subiram em um giro antes de envolvê-la como se estivessem sob um golpe de vento. Shallan fitou-os com um grande sorriso. Eles eram muito raros. Ah, disse Tim com um sorriso. Não adianta negar. Isso foi divertido. Eu ainda vou estrangular você, disse Shallan. Ele sabia que nós estávamos brincando com ele. Deve ter sido a pior imitação de uma Papaguampas que uma mulher já fez. Na verdade, foi muito boa. Você exagerou nas frases. Mas o sotaque em si foi na mosca. Mas não era essa a questão. Ela entregou as botas. Qual era a questão? Indagou Shallan enquanto elas caminharam de volta à caravana. Eu fazer papel de boba? Em parte, admitiu Tim. Isso foi sarcasmo. Para aprender a fazer essas coisas, você vai ter que ficar confortável. Em situações assim. Não pode sentir vergonha quando estiver se passando por outra pessoa. Quanto mais escandalosa a tentativa, mais convincente você terá de ser. A única maneira de melhorar é praticando. E na frente de pessoas que podem perceber tudo. Acho que tem razão, admitiu Shallan. Essas botas são grandes demais para você, observou Tim. Embora eu realmente tenha adorado a cara que ele fez quando você pediu por elas. Sem desculpas. Botas. Eu realmente preciso de botas. Estou cansada de caminhar em terreno rochoso descalça ou com sapatilhas. Essas aqui vão servir, com um pouco de acolchoamento. Ela as levantou. Eram bem grandes. Talvez. Shallan olhou para trás. Espero que ele fique bem sem elas. E se ele precisar combater bandidos no caminho de volta? Tim revirou os olhos. Vamos ter que conversar em algum momento sobre esse seu excesso de bondade, garota. Ser bondosa não é uma coisa ruim. Você está treinando para ser uma vigarista. Por enquanto, vamos voltar para a caravana. Quero lhe mostrar os detalhes de um sotaque Papaguampas. Com esse seu cabelo ruivo. Provavelmente vai ter mais chance de usar esse do que os outros sotaques. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso você muito nos ajuda.